Eu aprendi com a professora Helena como é que faz esse negócio de conclusão. É só chegar lá e escrever conclui-se que... Não! Oi, gente! Hoje a gente vai então para a última parte do texto dissertativo, que é a conclusão. E aí é importante que a gente saiba duas coisas, né? Primeiro, o que é concluir e depois, quais são as funções da conclusão no texto dissertativo como um todo. Então, primeiro, concluir tem vários significados, mas pra gente importa aqui este significado. Concluir é chegar a um resultado por meio de um raciocínio. Então, o que isso significa dentro do texto? Que a gente já analisou uma ideia, a gente fez isso desde a introdução, problematizou uma ideia, justificou esses problemas, justificou essas questões e agora a gente vai chegar a um resultado, chegar a uma ideia final a partir disso tudo que foi visto anteriormente nas outras duas partes do texto, a introdução e o desenvolvimento. E a conclusão vai, portanto, fazer duas coisas, cumprir duas funções. A primeira é reafirmar o ponto de vista que foi apresentado primeiro lá na introdução, na tese, e a segunda é efetivamente encerrar o texto, fechar o texto. Se você está se preparando para a prova do Enem, é importante se preocupar com um detalhe a mais. Esse encerrar o texto pede obrigatoriamente uma proposta de intervenção para os problemas apresentados. Em outros vestibulares, isso não é obrigatório, mas no Enem é obrigatório que você encerre com uma proposta de intervenção para aquilo que foi problematizado anteriormente, tá? Agora, isso vai se refletir nessa estrutura aqui. Olha lá, a gente tem primeiro a retomada da tese e em seguida essa proposta de intervenção. A retomada da tese, que vai ser uma frase, assim como foi a tese lá em cima. Mas como que você vai fazer? Você não vai escrever a mesma frase de novo, porque vai ficar um pouquinho esquisito, né? Então você vai fazer uma paráfrase da tese. Ou seja, você vai reescrever a tese com outras palavras. É a mesma ideia, mas é uma outra forma, tá? E a proposta de intervenção, que precisa necessariamente ser uma proposta detalhada, relacionada com os problemas que você discutiu, obviamente relacionada com o tema, e dá para você fazer isso aí em 2 ou 3 frases, tá? Importante, antes de a gente encerrar a aula de hoje. Na conclusão, fazer usos de conectivos que tenham a ideia de conclusão. Isso favorece a coesão textual como um todo, né? Ajuda a gente a perceber que mudou de fase ali dentro do texto, que você saiu da argumentação e foi para a conclusão. Então é importante começar, logo na primeira frase, usar algum conectivo que dê essa ideia de conclusão. Por exemplo, portanto, logo, assim, enfim, são bons conectivos. Aqui fica uma dica, pelo amor de Deus, pelo amor a tudo que você tem na sua vida, que você adora, não use o conectivo com tudo. É muito comum a gente ver os alunos terminando a redação usando o conectivo com tudo. E aí você arruma uns problemas pra mim. Por quê? Porque o contudo, ele tem a ideia de oposição. Imagina, você fez a redação inteira e de repente no final, no último parágrafo, você decide, quero mais falar sobre isso, vou falar do contrário. Não vai ficar legal, né? Então, a gente não vai ter uma coerência no uso desse conectivo. Então é melhor evitar, tá certo? Contudo, o conectivo não é sinônimo de com tudo isso, certo? Por falar nisso, coisas que também podem ser evitadas, não porque trazem erro, mas porque são meio redundantes, um pouco clichês e desnecessários, né? Por exemplo, terminar com a expressão conforme o exposto acima ou diante dos fatos acima apresentados, pode-se concluir que... Veja bem, é o último parágrafo. Se não for conforme o exposto acima, é conforme a quê? Não é mesmo? Se não for diante dos fatos apresentados, é diante de fatos apresentados em outro lugar. Então não é necessário, não que esteja errado, mas não tem necessidade, é clichê demais. E o pode-se concluir também, porque você não fala pode-se introduzir na introdução, né? Então não precisa, não chega a ser errado, mas não precisa, tá? E outra coisa também bastante importante é, agora a gente não insere argumentos novos mais. Então se você queria inserir justificativas para a opinião,
essas justificativas precisavam estar lá no desenvolvimento. Aqui não é mais lugar de apresentar as justificativas. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários pra gente. Semana que vem, no próximo vídeo, na próxima terça, a gente tem a outra parte dessa aula, então não perde, se inscreve e ativa as notificações para você ficar sabendo de tudo, tá bom? Tchau, tchau!